Solicitação de Júnior Cabral. Ele já está entrando. Meu amigo, meu querido mestre. Você está me Oi, Thay. ouvindo bem? Estou ouvindo, deixa eu aumentar aqui. Agora melhor. Pronto, rapaz, você tá bonito, viu? Tem tanto tempo que eu não te vejo. Rapaz. Obrigado. Nada melhor do que ter amigas, né? Para jogar a autoestima da gente lá para cima. Minha gente, olha, quem está aqui pela primeira vez, vou falar um pouquinho de mim rápido para dar voz aí para Júnior Cabral dar o recado dele. Eu sou Thaís Lima, eu sou coach de família, de educadores e criança. Eu já tenho uma trajetória aí na busca do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, comportamental. Inclusive, foi ele que me apresentou a esse universo de possibilidades, desde quando eu fiz o DL, o treinamento de inteligência emocional, ao qual eu faço parte hoje, até um coach de criança que eu nem sabia que existia, mas quem me direcionou no caminho foi essa pessoa aí que me fala e que vos fala, né, como meu coach e meu mentor. Já passei por 2 processos de muita intensidade aí para ser quem eu sou hoje. Então, sejam bem-vindos e, mais uma vez, obrigado por todos estarem aqui. Quem eu não falei o nome vai chegando, se sentindo abraçado, acolhido, beijado. Façam perguntas. Jogue duro, Cabral. Você é o cara, meu amigo. Obrigado, Thay. Obrigado aí, pessoal. Muito bom dia. Sabe que para mim eu falo assim, é um prazer vendo a sua evolução, esse caminho que você trilhou, está vivenciando, né, o que você se propôs a fazer, e para mim é uma grande honra estar participando aqui com você. É fruto de uma realização de que lá no passado era uma grande interrogação, o que é que você queria, pivotou na sua carreira, se encontrou, e não só se encontrou, como eu tenho percebido você fazendo aí lives, interagindo com pessoas, com expoentes da sua área de atuação no Brasil, pessoas até que você, né, idealizava lá atrás, e hoje eu vejo você acompanhando, né, e principalmente, né, você falando com essência, com propriedade, com conteúdo. Eu sei o quanto você estudou, se dedicou, quantas folhas de caderno você rabiscou, idealizou para estar aí. Então, assim, para mim, é uma grande realização também, ver que você está onde está, né? E nesse momento, às vezes, até ensinando, né? Se num passado eu dei, então eu acho que acho que a grande recompensa de tudo isso é você, de alguma forma, se ver nos outros e daqui a pouco sendo ensinado também, aprendendo com o que faz. Então, acho que é um grande barato isso. E eu acho que tem tudo a ver hoje com esse período que nós estamos passando, né? E as pessoas estão procurando um pouquinho mais o sentido das coisas. É aquela correria, né, de a gente só todo dia fazendo as mesmas coisas, mas o que é que faz realmente sentido? Né? Por que é que nós estamos aqui? O que é que faz? Então, é um momento de troca e eu quero, assim, agradecer bastante de receber seu convite. Para mim, não foi num momento muito legal, um momento, você sabe muito bem disso, mas, assim, eu quero contribuir. Eu sei, para mim, é uma grande felicidade. Então, estou aqui muito em função, assim, de você, do trabalho que você faz, do merecimento que você tem, pelo meu senso de gratidão. De lá atrás você ter apostado, né, e hoje você está onde está. Eu que agradeço, viu? Agradeço mesmo. Eu sei que está sendo um desafio para você, mas também não acredito que as coisas são do acaso. Você não está aí por acaso nesse dia de hoje, nessa terça-feira, dia 28 de abril, você não está aqui por acaso, nem as pessoas. Então tem um propósito maior. O nosso Dose de Família merecia te ouvir de alguma maneira aí com seu coração, mesmo esse coração ainda, né, pelo que você está passando, mas é um coração que fala muito na essência. E você tem muita coisa aí para estar contribuindo. Força que a gente está junto. Bacana, né? E a gente vai falar de coração para coração mesmo, pode ter certeza, porque o objetivo hoje aqui, gente, não é nem dar nenhuma fórmula pronta, na realidade, embora eu faça um trabalho na área de coach, principalmente com empreendedores, executivos, não vou dizer que eu sou nenhum especialista na área financeira, tenho uma noção, e tenho uma noção
tanto de vivência, de dores e de sabores, de fazer, mas eu acho que é importante até por esse período que nós estamos passando, a gente trocar algumas ideias. Eu sei o quanto as pessoas, assim, às vezes não é só as minhas experiências, as experiências das pessoas com quem eu estou convivendo. Né? Empresários, empresárias, principalmente, eu acho que seu público pega muito o público feminino, né? Os pais, mas as mulheres, elas têm um senso de responsabilidade maior. E o que eu tenho visto muito, assim, é até interessante que, olha, nos últimos 2 meses aí eu fiz uma série de sessões e está sendo muito engraçado, porque às vezes sessões a gente pede para que as pessoas se isolem. Mas nesse período de corona crise, é impossível. Então a gente está fazendo uma sessão, tem uma criança passando na frente, interfere, e a gente tem que se adaptar. Né? E o que é bacana hoje ver é que as pessoas estão se adaptando a um novo ritmo de vida que eu acredito que vai mudar muito a forma de fazer, até a forma, né, de ser pai e ser mãe. As coisas estão para quem convive dentro de casa. O home office hoje, se era uma realidade para algumas empresas, né, hoje é uma realidade para muita gente e, né, a gente vai ter que se adaptar, viver nessa nova realidade. A gente está vivenciando um novo mundo, na verdade. Com certeza, muitos questionamentos, muitos desafios. E assim, Júnior, é incrível como quando mexe, nós temos várias saúdes. A gente já falou aqui, inclusive em live, né, que nós temos um equilíbrio das nossas saúdes, física, intelectual, familiar, social, mas quando mexe na nossa saúde financeira, é algo que instabiliza muito o emocional da pessoa, a harmonia das famílias. As pessoas já não conseguem se comunicar entre si, porque está tão preocupada na conta que vai pagar ou deixar de pagar, ou se vai ser demitido, ou se já foi demitido. Isso tem trazido uma inquietude e muita gente tem me ligado. Thaís, eu estou aqui vivendo essa realidade que eu estou contando para você e eu digo, gente, eu não sei muito, assim, como orientar vocês nessa área financeira, mas espera aí que eu vou trazer alguém que possa trazer alguma ideia, mais do que eu. Eu também estou vivendo, obviamente, que a gente vive de produtividade, de estar fazendo o nosso movimento, parou. Então, como é que eu vou viver agora? Né? Eu adotei algumas medidas da minha cabeça, mas eu quero também ouvir de alguém que possa trazer uma experiência maior. Depois eu tiver que complementar o que eu trouxe, o que eu estou fazendo, adotando para solucionar algumas questões da minha família, eu compartilho aqui. Mas fala um pouquinho, Júnior, como que você acha que pode contribuir aí para as famílias que estão vivendo essa realidade? É bom, cada família tem uma realidade, né? Então, assim, tem uma coisa que eu comentei ontem até numa live, é importante. Todos nós estamos numa tempestade, mas cada um tem um barco diferente. Né? De repente, para quem, sei lá, tem um salário garantido, vamos imaginar assim, uma pessoa que seja um funcionário público, ele vai ter o salário dele garantido por um período. Né? Ele tem a firmeza, tem a estabilidade. Para quem é empresário, é empreendedor, ou vive de produtividade, como você e como eu, já é uma outra realidade. Né? E essa é a realidade que hoje eu convivo muito. E essa é uma realidade assim que você vê pessoas que estavam num patamar, elas passam num patamar totalmente reverso, porque empresários que não faturam, mas eles têm uma despesa alta. Então, nós não temos o hábito ainda, não é muito da nossa cultura, ter reservas financeiras. Ter caixa. Empresas têm, e olha que eu mesmo já passei por situações diversas, já tive caixa, já não tive. Então, é problema cultural, vem de nossas origens. Né? A gente é um povo que ainda não tem muito esse hábito. Eu acredito que todos nós vamos sair disso com uma mentalidade um pouquinho diferente, porque ninguém imaginava uma situação dessa. A gente já teve euforias financeiras, já teve consumo exacerbado, crédito demais na praça, então tem uma série de coisas que colaboraram para que talvez a gente não conseguisse fazer essas reservas de maneira apropriada. Uma coisa é certa, né? Como cada um está em um barco, cada um sabe a sua realidade. Mas eu vou falar assim um pouquinho do que eu estou vivenciando, assim, na minha vida pessoal, na vida de muitos empresários que estão acontecendo, é você entender o que é que vai acontecer nos próximos meses. E se a conta não fecha, gente,
se a conta não está fechando, não vai entrar dinheiro, tem que cair na realidade. E às vezes é muito duro. Porque cair na realidade requer você diminuir sua zona de conforto. Você apertar o cinto, você deixar de fazer coisas. Inicialmente você pode reduzir despesas mais simples, como restaurante, a gente nem pode dizer que ninguém está saindo, né? Mas uma compra fora, coisa assim. E muitas pessoas já estão tornando alguns hábitos mais caseiros, né? Estão cozinhando em casa, estão aprendendo a fazer. Mas é nós começarmos a olhar para as despesas de casa e ver se a conta vai fechar ou não vai. E se nós não tivermos uma projeção nos próximos 2, 3 meses, que é uma grande realidade, né, em 3 meses a economia, mesmo que liberasse todo mundo hoje, acabasse o confinamento, o mercado ele não vai retomar. Então o que é que nós precisamos fazer? A gente precisa reduzir despesas. E reduzir despesas é reduzir drasticamente mesmo. Às vezes até se desfazer de alguma coisa, algum patrimônio, para você ter uma reserva financeira para se garantir. Porque à medida que as coisas podem apertar, até as coisas que têm valor hoje, elas podem passar a não ter lá na frente. Vamos dar um exemplo hoje. Quem quiser comprar imóvel. Imóvel hoje você consegue em preço às vezes 20%, 30% mais barato do que estava no início do período. Por quê? Né? As grandes empresas, os investidores que têm esses imóveis parados, às vezes eles estão necessitados para outras coisas e precisam de dinheiro. Imóvel não é uma coisa que tem uma liquidez alta. Então, alguns itens que eram investimento, nesse momento eles passam a não ser tão satisfatórios. Nas nossas despesas fixas, a gente tem que avaliar realmente o que é necessário. E quando se fala necessário, é alimentação, né, e saúde. Basicamente, isso a gente precisa ter. Alimentação, saúde e moradia. Então, a gente tem que buscar reduzir essas situações se você não achar um caminho, uma alternativa viável. Muita gente hoje está falando, né, a gente está falando muito do trabalho de home office. Né, até existem, digamos assim, quem não tem amigo aí, que levante a mão, que não vende um álcool gel ou uma máscara, porque o que eu tenho no meu leque de amizades que eu recebo de casa de pessoas que estão vendendo alguma coisa ou outra, ou até fabricando, já é uma realidade. Então, pessoas estão buscando outras opções para gerar receita também. Né, para se criar, porque às vezes está em casa, está parado, precisa fazer algo mais para agregar renda. Que embora talvez não seja o grande diferencial. Mas assim, a principal dica que eu daria é cortar despesa mesmo. Diminuir e dói na pele, não espera apertar, tá? Porque às vezes demora. E nós temos uma tendência de esperar para ver se as coisas melhoram, mas cada mês resgata um pouco lá da sua reserva. Cada mês resgata um pouco da sua reserva. E a grande verdade hoje é que a gente está num momento muito indefinido. Alguns dizem que a tendência é piorar, estender isso até setembro, né? E outros, na melhor das hipóteses, em junho a gente estaria retomando. Então, é importante isso. E outra coisa, uma dica muito legal, quem tem, por exemplo, aluguel, né? Quem tem aluguel, então, sentar e negociar. Né? Se você paga aluguel, você pode sentar e negociar. Há situações, inclusive, que até os proprietários eles estão abrindo mão do aluguel e você paga somente o condomínio, dado, né, a situação de mercado. Porque hoje, se você entrega um imóvel, ele não vai, muito provavelmente, esse imóvel ele não vai conseguir ser alugado. Então, existe assim, nas empresas está se fazendo muito isso, né? As pessoas estão chegando, vou dar a realidade que tem nas empresas. Os empresários estão chegando e estão negociando com todos os fornecedores. E todo mundo está apto, está todo mundo na mesma tempestade, não no mesmo barco, mas todos na mesma tempestade. Então, empresa não é muito diferente, falando assim, matematicamente, de família. Né? Família você tem as despesas, você tem a receita e tem despesas. O que a gente pode fazer é chegar e negociar e não ter medo de negociar. Né? Onde puder enxugar, nós temos que enxugar, pelo menos para passar por esse período. É a grande, assim, quem tem empregados, tal, não sei, no caso de empregados, acho que é meio difícil, é delicado. Eu sou a favor de, às vezes você, vamos lá, quem tem uma babá, quem tem uma empregada, às vezes você demitir, deixar uma pessoa, se houver a possibilidade de deixar afastada e ela receber, ótimo, né, receber pelo governo. Mas se não houver, eu ainda sou a favor de a gente não gerar mais desemprego do que
do que já tem. Com certeza. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa, e eu também tenho recebido muito, na verdade, as duas vertentes. Eu tenho, como eu lido com educadores, professores e pais também, eu vejo a dor dos pais porque vão precisar pagar a mensalidade da escola e a dor da escola porque vai precisar receber, gera uma bola de neve. Até colocaram aqui em relação a isso, a mensalidade escolar. Alguém, acho que foi meu querido amigo André, que está aqui, respondeu para a Mel, que aí, no caso, eu acredito, não sei, Cabral, se entraria no processo de negociação também. Assim como o aluguel, quem está podendo, quem está com sua economia mais estável, e puder ter consciência de que não, eu vou pagar a escola do meu filho, porque ele está tendo aula online, que os professores não têm culpa, nem os donos de escola, cada um está fazendo o seu melhor, o professor que não dava aula online está se virando para dar, está tendo que estudar, está tendo que preparar material. Então, assim, as famílias que puderem honrar com esse compromisso, que tenham consciência para fazer. Aquelas famílias que, de fato, estão impactadas porque não tem de onde tirar, entre comer e pagar a escola, precisaria negociar com os donos da escola e tal. Eu não sei se a propriedade falar disso empresarialmente falando, né? Família, empresa, escola, mas é o que eu penso. Ver o que é que você pode trazer, se tem mais alguma coisa que possa contribuir para esses pais em relação à mensalidade escolar. Bom, eu não sei especificamente escolas, tá? Eu sei assim, algumas escolas, elas até reduziram o valor das mensalidades em função que elas reduziram também alguns custos operacionais, né? Uma vez que não está gastando com limpeza, com energia, então elas acharam uma fórmula, não sei se encaixa para todas as escolas aí. Mas de antemão a escola ela quer receber, né? E a orientação que você deu, acho que ela é muito pertinente. Mas se você tem condições de pagar, pague, né? Porque se você não pagar agora, você vai pagar lá na frente. É uma realidade. Mas o que se pode chegar é sentar com a escola e negociar. Né? Porque se você não pode pagar, se você precisa garantir pelo menos a alimentação e a moradia, né? Você vai pensar a escola no segundo momento, né? Na escala de prioridade. É porque não adianta seu filho ir para a escola e ele não comer. Não adianta seu filho ir para a escola e ele não ter uma casa para morar. Então, a gente, na escala de prioridades, a gente vai elencando isso. Sentar com a escola e negociar, eu como digo assim, a escola é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, embora tenha seu caráter de formação, mas é uma empresa. Né? E como empresa e como educadores, eles estão sensíveis também ao mercado. Não é uma situação específica de um de outro, é uma situação que é geral. Então, o que pode fazer, do mesmo jeito que o pai do aluno ele pode negociar com a escola, a própria escola está negociando com seus fornecedores também. Sim. Porque não há, Thaís, assim, na forma geral, eu digo assim, no mundo empresarial, está todo mundo negociando com todo mundo. Está todo mundo consciente da situação. Tá? Então, e tem assim, quem pode negociar, quem pode pagar, agradece. Porque existe também uma grande demanda de pessoas que estão saindo do mercado. Muitas empresas, algumas empresas estão fazendo, inclusive empresas grandes, né, estão afastando seus funcionários, né, passando aquele período, deixando o governo pagar, mas eles estão tendo uma queda de receita significativa, né, porque estão trabalhando em casa e estão lá sob subsídio do governo. Então eles não recebem o mesmo salário. E tem outros que, infelizmente, as empresas tiveram que desligar. Então tem muita gente desempregada, né? Existe dinheiro no mercado? Existe, só que ele não está circulando. Então, a orientação que eu dou é sentar e conversar. Né? Se você, a depender do seu histórico com o pagador na escola, muito provavelmente eles vão flexibilizar. Porque senão as próprias escolas não vão aguentar. Se bater esse caráter firme de cobrar 100% da mensalidade em dia, para a realidade que eu estou vendo hoje, eu acho um pouco inviável. Tá? As escolas que não abrirem essa percepção, certamente elas vão perder aluno e para elas não é interessante. Então, negociação é válida. Você iniciou sua fala de uma forma muito brilhante, porque muita gente fala assim, nós estamos no mesmo barco,
E você trouxe que nós estamos na mesma tempestade, cada um em um barco diferente, né? Então, assim, cada um vai remar como pode no seu mar. Tem mar que vai estar tranquilo, tem mar que vai estar revolto e você vai estar ali equilibrando para não se afogar, né? E é o que o André colocou aqui. Eu acredito que nesse momento é um momento de união mesmo, de unir forças, de se juntar todo mundo e saber que é uma cascata, é uma bola de neve mesmo, para quem quer e para quem não quer, para quem se preparou, para quem não se preparou, porque mesmo as pessoas que se prepararam não tinham noção da proporção do que estamos vivendo. E aí é a hora mesmo de dizer, opa, vamos. Entra muito a questão, eu não sei, mas assim, é uma coisa que eu vejo, entra muita questão da flexibilidade de todos os lados, você flexibilizar as coisas, né, para buscar, a flexibilidade não significa você deixar para lá, mas buscar novas estratégias, novos caminhos de resolver, né, as situações, e isso para todos os campos da vida, mas o financeiro, acredito que seja muito isso agora, principalmente. E uma outra coisa que eu me preocupo, eu tenho me preocupado muito, e aí você também tem propriedade para falar, é a questão da estabilidade emocional das pessoas frente a tudo isso. Porque o que eu percebo, você vai falar e vai aprofundar mais, a instabilidade emocional está sendo tão grande que está impedindo as pessoas de enxergarem essa possibilidade de união, de solução, de flexibilidade, de tudo. Porque só está enxergando a treva, a nuvem negra. Então, assim, o problema, e aí o foco no problema impede de enxergar além. Conversa um pouquinho aí, que você tem muita propriedade para passar. Bom, então, né? Exatamente o que você está falando, né? Toda vez que a gente está numa situação, digamos, de grande impacto emocional, às vezes parece que a gente cega para muitas coisas. Às vezes a gente perde até a vontade de fazer, de tomar iniciativa. É como se não, a nossa energia ela baixa. E às vezes ela baixa para fazer coisas que são óbvias, que a gente não enxerga. E que parece que vai, de alguma forma, vai procrastinando, vai empurrando, até que a coisa fica inviável. Passar por períodos de crise, né, eu já passei alguns períodos de crise assim, bem drásticos, de olhar e falar assim, caramba, não tem solução, sabe que acabou, não existe mais alternativa, não tem como contornar essa situação. Então isso, né, abala o nosso emocional, e se nós não tivermos equilíbrio, não tivermos controle, né, nos afeta as pessoas que estão ao nosso redor, afeta todo mundo. Acho que isso não é nenhuma novidade para ninguém. Mas que é preciso também nós agirmos. Se nós ficarmos parados também, as coisas vão continuar como está. Se a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito, os resultados não vão ser muito diferentes. Então, o que a gente precisa, né, ter é equilíbrio. Falar de equilíbrio num momento desse, mas ter discernimento. Se serve de consolo, vou aí comentar com todo mundo. Gente, a maioria das pessoas estão passando por isso. A grande maioria. Tá? E isso em todos os aspectos. Até quem tem reserva financeira hoje está começando a sentir. Né? Porque, como nós estamos num período quase que de guerra, né? Porque isso é uma guerra mais ou menos invisível, que todo dia está morrendo gente. E talvez, às vezes, eu até brinco assim, ainda tem gente que vai estar, né, tomando seu vinho na varanda gourmet, assistindo Netflix e reclamando que as crianças estão movimentando em casa e que não aguenta ver a hora. Mas tem gente que não tem o que fazer. De manhã acorda, se não for trabalhar, não tem pão em casa. Né? E ainda tem aquelas pessoas que talvez, às vezes, que são os invisíveis da nossa sociedade, que não são, que eles dependem das migalhas dos restaurantes, das migalhas, dos flanelinhas, que eles dependem. E esses caras estão aí, todo dia saindo, eles não têm opção. Eles não têm Netflix para assistir, eles não têm que suprimir nenhuma despesa, porque eles não têm. Então, nós temos várias realidades dentro dessa tempestade toda. E o que é que acontece? A gente termina tendo... A população tem situações que, até no supermercado, as pessoas estão tão nervosas
elas estão vivenciando o inferno astral na parte de doença, que sai batendo os carrinhos e tal, e quer sair dali, no encoste. Então, você tem vários perfis de pessoas diferentes que estão extremamente ansiosas, angustiadas, e tem as pessoas que estão mais relaxadas. Mas o caráter, o emocional, às vezes, nos trava, não nos permite enxergar. E isso é importante a gente manter esse equilíbrio, para a gente ter discernimento. E aí eu vou falar para vocês, quem está em situação difícil financeira, às vezes tem até, não tem nem vontade de escrever no papel qual vai ser sua despesa. Não quer enxergar. Tá? Isso, vou dar uma dica assim, dentro quando a gente trabalha muito com empresários, tal, a gente pede para ele fazer as despesas dele, para escrever a despesa dele da empresa, e às vezes ele não quer fazer. É a maior barreira, porque ele sabe que muitas vezes o que ele gasta não condiz com o que a Receita paga para ele. E a empresa está pagando, e às vezes a empresa nunca está. A mesma coisa na vida financeira da família. Tem que botar no papel. E às vezes, gente, vai doer. Vai doer porque talvez você vai deixar de tomar aquela cerveja que você gosta, de comprar aquela carne que você gosta, e pode chegar um momento que vai deixar de fazer o churrasco que gosta, e vai chegar um momento que chega o vinho que gosta, e aí você começa a abrir mão de várias coisas que você gosta, mas porque nós estamos num período de sobrevivência. Né? Então, a gente não vai percebendo que eu vou começar a abrir mão de coisas que eu gosto, e às vezes você está ficando com as coisas mais essenciais. E às vezes até a gente está falando, inclusive, assim, de você mudar, ir para um aluguel mais barato, às vezes se desfazer de um segundo carro, e várias coisas. Então, você desapegar disso gera dor. Gera dor e gera desconforto. E você partir conscientemente para fazer isso, às vezes existe uma tendência a gente procrastinar, achando que o mundo vai melhorar e que a gente não precisa fazer. Mas se você conseguir se antecipar e ter uma folga, possa ser que na hora que a economia comece a recuperar, você saia dessa mais blindado. Então, o caráter emocional hoje é uma realidade de boa parte das famílias, tá? Que está vivenciando isso em todos os aspectos, salvo algumas exceções, mas que a gente precisa ter a responsabilidade, trazer para si, entender que é um período que vai passar, né? E a gente tem que estar atento, porque essa onda ainda ela não terminou. E às vezes as coisas vão terminar a ficar mais críticas ainda, a gente talvez fique mais enclausurado ainda, quando a gente começar a perceber pessoas próximas de nós vindo a óbito, que é uma tendência, mundialmente está acontecendo isso. Vamos torcer para que não seja, mas à medida que acontecer, a gente vai começar a entender que a situação é maior, é mais difícil ainda. Então as pessoas podem circular menos, o dinheiro circula menos, e ontem eu vi uma estatística aí, abriram um pouco mais essa questão do confinamento e a quantidade de internações já aumentou nos leitos de UTI. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é importante a gente se precaver. Né? E dói. Não vou dizer assim, não é fácil, dói, mas se serve de consolo, estamos todos no mesmo barco, nesse sentido. É verdade. Alguém, acho que foi André também, que está contribuindo aí bastante, chamando a atenção que talvez seja a hora de pensar nas reduções de despesa e também naquilo que já não te serve mais. Talvez o que não te sirva mais possa servir para alguém. Então, se você está aí de bobeira, vai arrumar, pode utilizar do seu tempo para você dizer assim, por que eu tenho aqui que não está sendo mais útil? E aí a gente passa para frente e faz a energia fluir. Porque quando a gente faz esse movimento de eu dou e eu recebo, e eu dou e eu recebo, é um movimento fluido da energia. Eu particularmente acredito muito nisso. Tem um ponto importante, quem sabe o foco que eu dou às famílias e às crianças, e aproveitando aqui nesse cuidado com a parte financeira, é momento também da gente ensinar para os nossos filhos essa educação financeira que a escola não traz. Então, talvez seja muito oportuno para os pais ali chamar a sua criança, uma criança de 5 anos, você já pode perguntar para ela se é necessário o brinquedo ou é só uma vontade passageira dele. Ou seja, você já pode trazer para ele o que é necessário e o que é o supérfluo.
E quando a gente faz esse movimento no adulto, dentro de casa, e utiliza desse exemplo para educar os nossos filhos, eles vão sair também com uma visão diferente dessa fase, de que não é tudo que eu quero que eu preciso. É tudo que eu quero eu posso até ter, mas não é tudo que eu quero que eu preciso. E meu pai não precisa ter a obrigação de me dar as coisas. É um momento mágico para a gente agregar valores para a nossa família, para os nossos filhos. Então, senta aqui, filhinhos, a situação está apertando, a sua mãe não está produzindo como poderia, nós não podemos estar trabalhando agora, papai foi demitido, fulaninho não está tendo renda, nós vamos diminuir aqui a energia da casa, a água da casa, vamos diminuir o desperdício. Gente, é muita coisa que a gente também pode estar vendo com bons olhos. É consolo, é consolo. Dói, dói, dói. João Cabral está falando para ele, dói para mim, dói para você. Mas é oportuno. Então, que a gente possa estar agregando valor nesse momento, porque você também já disse, nós não vamos sair disso do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Eu peço a Deus que eu não saia a Thaís que eu era. Quero sair antes pandemia. Thaís antes pandemia, Thaís pós-pandemia. Eu espero ser uma Thaís melhor. É verdade, tá? E você falando aí... Muitas vezes isso é inerente à própria criança. A aluna, minha filha, sempre foi muito consciente em relação a isso. Tem muitas crianças conscientes, inclusive, já fazendo o movimento contrário. O movimento de trabalhar a doação, o movimento de trabalhar a ação social. Meus filhos, na Páscoa, virou para mim e falou, mãe, não quero ovo de Páscoa, eu quero participar da campanha do meu primo Cauã e receber o dinheiro do ovo de Páscoa para dar para as pessoas que estão passando fome. E foi uma iniciativa própria deles, das crianças, do Cauã e conivente com a Nina e o Gabi, que são os meus filhos, 10 e 8 anos. Então, eles também já estão trazendo um movimento de dentro para fora muito, muito bonito, nesse sentido aí. Mas eu te cortei, o que é que você ia falar? Não, que bacana mesmo você comentando isso, né? Eu acho assim que, e você conhece muito mais do que eu, a gente tem uma geração nova aí que está vindo com outros valores. Eu acredito, inclusive, que até essa situação que nós estamos passando, e como você falou, estamos revendo valores. Nós estamos revendo o que é que realmente vale a pena, o que é que a gente dava valor a algumas coisas e hoje não faz sentido. A gente vê que nesse movimento todo a gente está preocupado, começa a se preocupar uns com os outros, tantas campanhas aí, a gente procurar ver quem é que está passando mais dificuldade que nós. E nas crianças eu percebo muito isso, essa geração mais nova, ela vem com outra mentalidade. Enquanto você falava aí, eu ficava olhando aqui, caramba, quanto eu já errei, sabe? Quanto eu queria ser o pai perfeito e o pai perfeito totalmente distorcido, né? Querendo dar de tudo para meus filhos, fazer tudo. Eu me lembro para minha filha, eu tinha que dar um carro quando ela passasse no vestibular. Não é quando ela se formasse, ela é quando ela passasse. Então, isso era uma coisa que eu já trazia, né, de costumes antigos, né, de valores antigos, que hoje eu vejo que não faz muito sentido. Então, essa percepção de mundo né, que seus filhos têm, que o Gabi e Nina têm, de fazer olhar isso é um aprendizado. Eu digo assim, é um aprendizado para muitos nós adultos. Né? Essas crianças deveriam fazer live e a gente ficar assistindo, para a gente entender por que a gente está enrijecido. Falei isso para eles, vocês deviam fazer a live, e a mamãe assistia. Porque... Não, eu digo, possa ser, eu sei, quem tem mais de 40 aí, eu sofro, não vou mentir para vocês não. Eu sofro hoje com situações porque apego, né, coisas que eu dava valorizando, a questão de status que a gente dava valor e tem que rever todos esses valores. E não vai fazendo sentido. Vocês também com a maturidade a gente vai se desgarrando de algumas coisas que a gente achava que era importante, mas muitas vezes as pessoas estão pautadas em bens materiais, né, se firmando nisso aí e viram escravos disso. Né, porque muitas vezes você está esperando o reconhecimento do outro, pelo que você tem. Né? E hoje a gente fala muito do ter e do ser. Né? Essa geração nova, ela está preocupada muito com o ser. Então quem estiver sofrendo com esses apegos aí,
né, de diminuir despesa, olha para os filhos e vê o que os filhos estão fazendo, vê o que realmente eles fazem sentido, né? Eu tenho um filho de 16 anos que é um sacrifício comprar roupa para ele, porque ele não quer, né? Ele usa a camisa furada. Eu falei, Bruno, tá? Ele não precisa não, meu pai. Ele não está preocupado com a aparência, né? Ele tá, as questões das crianças, dos jovens de hoje, é uma questão muito maior do que nós. Então, eu acho que eles vêm muito para ensinar. Eu tenho essa percepção. Para mim é muito claro. Eu vejo nas crianças. Vejo no comportamento. Tanto é que você reparar, o mundo recentemente passou por evolução muito grande, né? Essas startups, que são as empresas que estão iniciando com ideias disruptivas, foram feitas por jovens. Se você pega no Vale do Silício, as pessoas que estão na liderando, Vale do Silício são empresas assim de ponta, lá nos Estados Unidos, que é uma região que tem as empresas que são como a Google e outras empresas. Às vezes tem projetos milionários que estão sendo conduzidos por pessoas de 20 e poucos anos. Sim. E tem nas suas equipes gente de todas as idades. Mas a preocupação dessa juventude é qual o impacto que eles vão fazer no mundo. Eles não estão preocupados muito com si, né, muito com o status. Eles estão preocupados com o que é que o projeto deles vai gerar de impacto na frente. Então, a gente está quebrando alguns paradigmas, está quebrando. Então, a geração que é mais antiga, ela sofre um pouquinho por isso. Eu sinto que sofre, né, porque nesse momento todos nós vamos ter que se adaptar. A gente vai ter que ser diferente, né, do que era antes. E toda mudança, como você sabe, né, Thay, gera dor. Uma coisa que eu gosto muito, eu ouvi isso uma vez na historinha, né, que a borboleta estava lá saindo do casulo e a criança foi lá e cortou aquele casulozinho para ela sair logo, porque ela estava fazendo força, ela não queria que sofresse. A borboleta caiu no chão e morreu. E ela não entendeu por que aquilo. Né? Por quê? E o pai explicou. É da natureza dela, ela forçar, porque enquanto ela força, ela sai pelo buraquinho e à medida que sai, ela vai tirando aquela gosma lá, que eu não sei o que é, a gosma, e as asas, elas ficam limpas. E quando ela está saindo, as asas já estão batendo. Então, aquela dor, aquela força que ela fez, permitiu ela ter asas. E quando ela sai, ela voa. Né? E aí, essa metáfora muitas vezes vai servir para a gente nesse momento. Se a gente quiser facilitar demais as nossas vidas e tal, pode ser legal. Mas, certamente, a gente vai sair com asas maiores para a gente alcançar voos maiores. Então, esse era o grande recado que eu queria dar. Não tenha medo de reduzir, não tenha medo de diminuir padrão nesse momento, que é extremamente necessário. Eu não sei quem já assistiu aí alguns filmes de guerra e tal. As coisas vão mudando, não é aquele filme de bombardeio, não. Na parte psicológica, as coisas vão mudando gradativamente, as pessoas não vão percebendo. No primeiro momento, as pessoas negam que existe a guerra do lado de lá. Depois elas vão diminuindo, vai chegando próximo, a gente já se vê alguns estampidos de bomba. Aí tá, não, a guerra tá... Daqui a pouco ele percebe que ele tem que sair da casa dele. E aí tem que levar somente o que resta. Eu não estou dizendo que a gente vai entrar numa guerra nesse tipo, mas em algum momento a gente tem que estar preparado para se resguardar, tornar os mantimentos que é necessário para a gente passar por esse período, né? E não quero trazer nenhuma tensão nem nada, mas a gente tem que estar preparado, porque se a gente tiver as nossas reservas e conseguimos passar, as coisas ficam melhores depois, e você não fica sofrendo durante todo esse período. É aquela coisa, você falou, muita gente ainda está na fase da negação e vai continuar nela, vai estar negando o tempo todo, vai estar sem querer mexer ali, diminuir, apertar a zona de conforto. Vão ter pessoas que já estão cedendo e dizendo, tá, tudo bem, eu estou vivendo isso e agora, e vai ter as pessoas que já aceitaram e não estão fazendo um movimento gigantesco para sair do casulo mais forte e haver a transformação e poder voar. Então, nós também temos aí escala de pessoas de todo jeito vivendo essa situação, mas o que você traz, Cabral, é muito bom, porque nós precisamos mexer na nossa zona de conforto, inclusive no nosso orgulho, na nossa vaidade, né, na nossa aparência, no que é que eu quero mostrar para o outro. Será que eu estou querendo mostrar para mim ou para alguém que está me assistindo? Então, quando a gente faz esse trabalho íntimo mesmo e vai quebrando ali arrancando as capas, e está sendo um momento muito oportuno para isso,
para mim, eu estou dando um significado de muita coragem, de você chegar e falar, olha, eu estou passando uma necessidade aqui na minha casa, eu vou precisar que você me ajude. É muito corajoso das pessoas pedir ajuda, né? Porque, para mim, o ato de pedir ajuda, da gente dizer, olha, eu estou precisando, inclusive não é só ajuda financeira, não, é ajuda numa oração, de dizer, olha, eu não estou bem, me ajuda aqui a não cair, me ajuda aqui a me manter firme comigo, com a minha família. Nós trabalhamos uma característica que todos nós temos, mas que ela está lá, às vezes, esquecida, porque o orgulho não deixa ela aparecer, que é a nossa humildade. Então, que a gente baixe mesmo a barreira da vaidade, do orgulho e diga, olha, deixa eu trabalhar a minha humildade aqui, deixa eu trabalhar a minha força, a minha essência de dizer, eu quero sair um ser humano melhor. E a dor financeira, a escassez, ela permite muito isso, porque ela mexe com muitos pontos né, de ego. E esse mexer no ego, a gente acaba não sabe mais se dói ou sentir a fome ou se mexer no ego. Então, vamos... E eu hoje, meu dono de mãe está sendo meio apertado para alguns que estão ouvindo. Se vocês estiverem quietos, eu não estou falando para vocês, estou falando para mim. Eu estou fazendo a minha escuta consciente, trabalhando a minha humildade, a minha vaidade, o meu orgulho. Eu não estou falando para ninguém. Agora, se vocês quiserem pegar aí, pega alguma coisa disso, que se doeu é seu. né? Sabem nada, né, inocente? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando para os outros, está falando para a gente mesmo. A gente botaram até aqui, ó, restrição financeira, oportunidade de ficar com os meus filhos, é isso mesmo. Então, minha gente, o recado hoje, né, compartilhado, dose de família, quem acompanha sabe que mais do que qualquer conteúdo é agregar valores. Não acredito naquele conteúdo que você pega um livro, estuda e que você não procura vivenciar aquilo, mesmo que você não esteja fazendo 100%, 90%, 80%, é o caminho, é o processo. Então, nosso objetivo no Dose de Família é esse movimento mesmo, de dentro para fora, de trazer uma visão mais ampla, de se reinventar. Como o Nilde está colocando aqui, um beijo, minha querida. Gerson, pai fora de série, aqui também contribuindo. E nós estamos chegando no nosso momento final. Se pudesse, deixava aqui, ó. Eu e Cabral, a gente já fez muita farra junta, trabalhando a mente, né, Cabral? Toda vez que a gente se encontra, a gente mira a bola, a gente viaja, conversa sobre um bocado de coisa. É meu amigo pessoal do meu coração. E se a gente não for derrubado pelo Instagram, vamos ficar aqui um dia conversando, porque conversar com essa pessoa não é nada, não é sacrifício algum, né? Ele é maravilhoso. Então, mas eu preciso de verdade agradecer a todos que estão aqui. Agradecer muito, Cabral, por você estar aqui na minha frente. A minha gratidão por quem eu sou hoje cabe muito para você. Respira isso, porque é nosso. Esse presente é nosso. Você bem sabe de onde eu vim, quantas noites fiquei sem dormir, em função de dizer, meu Deus, e agora? Né? Você foi meu incentivador para isso, uma pessoa que eu amo, que eu confio, que eu gosto de ouvir, que eu paro para refletir. E é esse convite que eu quero fazer para vocês que tiveram a oportunidade de ouvir Juninho Cabral. Aqui a gente não é o detentor das verdades de maneira alguma, mas a gente tem uma verdade, né, que é a nossa essência de amor, de querer contribuir de alguma forma, de falar da nossa experiência de vida. E todo mundo colocou aqui, eu coloquei as minhas dificuldades, as minhas limitações, Cabral também, não temos ninguém aqui no pedestal ali brilhando perfeitinho, não, está todo mundo no processo. E é isso aí, que a gente está junto, que a gente possa se fortalecer nesse momento, cada vez mais. Todos os dias vamos estar aqui trazendo algo para contribuir com vocês. E os meus agradecimentos mesmo, com muito amor no meu coração. Cabral, vou te dar a palavra para você agradecer, falar mais um pouquinho para a gente finalizar por conta do horário. Legal. Thaís, novamente, sim, quero agradecer. Tem algumas pessoas que apareceram aqui. A Andréa Maestre, que é a sogra de meu filho, ela falou, meu genro, ela botou aí, eu identifiquei.
Ela mesma. Ele que chega com camisa furada, André. Tudo bem. E ele gosta, né? A André também, nossa amiga. Livinha. A Marilson, que entrou aqui também. Algumas pessoas aqui que eu vi, mas desculpe se passou. Júnior Coutos, meu amigo, seu marido. E outras pessoas aqui que eu não vi. Marcinha também. É uma galera boa. Quero agradecer, assim, para mim um papo alto astral, né? Às vezes é um pouquinho diferente do que falar de negócios, mas é uma coisa que eu gosto muito, eu amo, sou apaixonado por falar de pessoas, falar de vida, entender. E para mim é um combustível muito grande. Né? Na realidade aqui quem ganha mais sou eu, gente. Não são vocês não, quem está ganhando sou eu. Com o aprendizado, com a troca, com os insights que vocês têm. Então foi muito bacana, Thaís. Novamente assim eu ratifico essa questão, né, de estar vivenciando isso com você. E é um grande exemplo, né? Quantas pessoas agora estão querendo se reinventar, tentando achar um outro propósito de vida, e você é um exemplo disso. Você lá atrás decidiu mudar e você está vivenciando isso e está trazendo aí reflexão para bastante pessoas. Então eu quero agradecer, fico engrandecido por ter participado com você aí, né? Sabendo dessa luz, esse brilho no olhar que você está tendo, né, e contagiando essas pessoas. Fico muito grato a você e a todo mundo que participou. Me arrepiei toda agora. É isso aí. Porque é você e você merece. Eu vou respirar isso mesmo, ó, me abastecer dos melhores recursos e ó, finalizar com vocês. Se vocês não sabem o que pedir, vocês peçam, pelo amor de Deus, felicidade. E vamos, ó, finalizar. Gratidão. Gratidão, gratidão, meu médico, amigo. Fica com Deus. Tô orando, viu? Por nós. Vamos orar, vamos orar. Sempre. Obrigado, tá? Até amanhã. Amanhã, ó, vai ser maravilhoso. Psicólogo, doutor em psicologia, vem pra cá que vai ter muita coisa boa para aprender. Lindo, 2 filhos, felicidade para você, 2 filhos, te amo. Tchau, meu amigo, até mais. Tchau. E depois...